Olá para todos, sejam bem-vindos. Como explicar a transfiguração de Cristo à luz da Bíblia? E como explicar a transfiguração na visão das testemunhas de Jeová, do Adventismo e do Espiritismo? Eu vou dar aqui um breve panorama acerca dessas três religiões, acerca da transfiguração, de forma resumida. Mas vai dar para compreender o sentido da coisa. Os argumentos usados por estas religiões acerca da transfiguração são infundados e de fácil reputação bíblica. A passagem de Mateus 17 é uma pedra no sapato das testemunhas de Jeová e do Adventismo. Não apenas esta passagem, mas outras, como a parábola do rico e Lázaro, por exemplo, onde trata da consciência após a morte, do inferno, coisa que eles negam. Então é uma pedra no sapato deles, pois eles têm que fazer um malabarismo bíblico para distorcê-la. Então essa passagem aqui da transfiguração, esta passagem é distorcida pelas testemunhas de Jeová e pelo Adventismo. E também o Espiritismo vem atrás. O Espiritismo, vamos começar pelo Espiritismo, que vai ser o mais curto. O Espiritismo usa isto como prova de comunicação com mortos. Mas vamos ler o texto para compreensão. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornou brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Só até aí. Vamos começar pelo Espiritismo. O que é reencarnação? Eles usam isso para tentar provar a reencarnação. Mas é muito fácil de refutar, não tem nem graça. Veja o que diz no Google. Reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea, num outro corpo. Ou seja, é uma pessoa que morreu e voltou em outro corpo. Mas veja que Elias não morreu. Reencarnação é uma pessoa que morreu e voltou em outro corpo. Elias não morreu. Foi levado com corpo e alma. Então isso não serve de argumento. Porque ele não morreu. E Jesus não se comunicou com mortos. Elias não morreu, 2 Reis 2, verso 11. Mas só que Moisés morreu. Muitos podem dizer isto. Moisés morreu. E agora? Isso seria um prato cheio para os contradizentes da Bíblia. Pois a Bíblia condena a comunicação com mortos. Mas não é tão difícil assim de explicar. Jesus não falou com mortos, mesmo Moisés tendo morrido. Veja que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Era Deus e era homem ao mesmo tempo. Agora veja que no texto que Jesus se transfigurou para falar com eles. O que é transfigurar? É mudar de figura, mudou de forma. Jesus mudou de forma, da forma humana para a forma divina. E veja que somente Jesus falou com eles. Sendo assim, não houve comunicação com mortos, porque Jesus se tornou divino, na sua forma divina. A Bíblia nunca citou comunicação com mortos. E não foi desta vez, e muito menos na passagem de Saul e a
pitonisa, né? Pitonisa de Andor. Também não. Saul conversou com um demônio e não com Samuel. Mas isso é outro assunto. Agora na visão adventista e testemunhas de Jeová. Essas duas religiões têm algumas coisas em comum nas suas crenças. Eles não creem que temos uma alma que vive fora do corpo após a morte e que a morte é um sono. Então são obrigados a fazer um malabarismo bíblico por causa deste texto. O Adventismo, sua profetisa Ellen White, que seus ensinos estão em pé de igualdade com a Bíblia, disse que Deus ressuscitou Moisés, se referindo ao texto de Judas 1, verso 9. Veja bem, o que diz o texto? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja, esse texto não diz que Moisés ressuscitou. Cita apenas uma disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Ela disse isso, mesmo sem ter fundamento nenhum, para se adequar à sua crença de que não temos alma e não existe consciência após a morte. Por isso que ela disse isso. Elias não morreu, tudo bem, e Moisés morreu. Então ela inventou essa história para se adequar aos seus ensinos. Se Deus ressuscitou Moisés, então quando foi que isso aconteceu? Vamos para a Bíblia. Deuteronômio 34, do verso 5 a 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Veja bem, nunca ninguém descobriu a sua sepultura. Só Ellen White. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias. Veja bem, quando foi que ele ressuscitou? Se prantearam a sua morte por 30 dias, e ninguém soube onde Deus o sepultou. Agora veja o que Deus disse a Josué. Josué 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Veja que depois de muito tempo, Deus disse que Moisés estava morto. Então, quanto tempo levou a suposta ressurreição? 30 dias não foi. Mais que 30 dias também não foi. Só Ellen White sabe disto, mais ninguém. Tirou da cabeça dela. O problema é as pessoas acreditarem nesse tipo de coisa. Quem disse que Moisés ressuscitou foi Ellen White e não a Bíblia. E muito menos Deus. Veja o que Ellen White disse no seu livro. Ellen White, que é o espírito de profecia inerrante, que tem a mesma autoridade que a Bíblia, ensinou que Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Miguel aqui é Jesus, e o levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o seu servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Isso está no livro Primeiros Escritos, página 164. Coisa tirada da sua imaginação, da sua cabeça. Somente um adventista é capaz de acreditar nisso. Eu já falei com alguns adventistas aqui pelo canal, alguns me disseram que pretendem sair
dessa igreja, por causa dos seus ensinos antibíblicos. A Bíblia não diz o conteúdo da conversa na transfiguração. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Podemos crer que foi um anúncio da troca do Velho Testamento para o Novo. Moisés não entrou na terra prometida em vida, mas agora teve a oportunidade. Embora seja um texto distorcido por grupos religiosos para se adequar aos seus ensinos, mas não é de difícil interpretação. Veja que foi resumido, mas deu para entender. Aprendemos que não existe comunicação com os mortos. Após a morte, os salvos vão para o paraíso de forma consciente e que existe uma alma que sobrevive fora do corpo após a morte. Por causa da aparição de Moisés, nos prova isto. Moisés apareceu. E se apareceu porque ele estava no paraíso. Ele não ressuscitou. Quem disse isso foi Ellen White. Então eles distorcem, o Adventismo e as Testemunhas de Jeová distorcem para se adequar aos seus ensinos. Mas a Bíblia não diz nada. Paulo disse, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Ou seja, sola scriptura, somente as escrituras, somente o que está escrito. 1 Coríntios 4, verso 6, somente as escrituras, e não o que Ellen White, Charles Russell e outros disseram. Seguir somente a Bíblia. Não houve comunicação com mortos e Moisés não ressuscitou. Obrigado a todos, clique em gostei, clique no sininho. Se você não receber notificações, entre no canal que eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. E espero não ter ofendido ninguém, porque esse não é o objetivo, mas é mostrar a verdade. E até o próximo vídeo.